Pedro, uma coisa curiosa, né? Quando a gente, não só quando a gente era moleque, né? Mas até hoje, a gente vê em grandes jogos, né? Nos créditos, os japoneses, os americanos, né? São os grandes players aí que criam jogos gigantescos, né? E eles sempre estão muito presentes aí, principalmente nos principais jogos que a gente vê hoje. Antigamente era só eles, hoje a gente vê esse cenário mudando um pouco. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão do mercado para developer aqui no Brasil. Depois que você entrou profissionalmente nessa área, como é que você começa a ver o Brasil, o cenário do Brasil e até oportunidades para brasileiros para trabalhar com desenvolvimento de jogos, meu caro? Cara, muito legal essa pergunta, Renzo, porque quando nós fizemos Inatel, isso lá, eu formei no ano de 2010, né? Eu sabia da existência de algumas empresas, mas eram pequenas, empresas bem pequenas, né? E não tinha, às vezes, em outros estados e outras cidades, nós não tínhamos as facilidades hoje de comunicação, de locomoção, de tudo que nós temos, né? Tudo que nós temos hoje. E ao longo desses últimos 10 anos, vamos chamar assim, né? Eu acho que o Brasil sempre foi um celeiro de bons profissionais. As pessoas, às vezes, claro que nós precisamos formar mais, nós precisamos de locais que formam mais profissionais de qualidade, que nem o Natel é referência no mundo inteiro, sabe? Principalmente na área de telecomunicações, então isso é inquestionável. Só ver quem forma no Inatel, os lugares que trabalham, as posições que assumem e tudo mais. Então nós precisamos de mais Inatéis no Brasil. Mas o Brasil sempre foi um formador de bons profissionais. O que falta, às vezes, é porque o desenvolvimento da indústria ele exige que outros players participem. Por exemplo, o próprio governo precisa dar incentivos, às vezes, ou mesmo desamarrar. Jogos foram, pelo menos jogos eram criminalizados até há pouco tempo, como jogos de azar. A taxa de imposto é muito alta e tudo mais. Então, na medida que essa mentalidade vai mudando e todo mundo caminha junto, os bons profissionais começam a encontrar essas oportunidades para trabalhar e as empresas, naturalmente, começam a se tornar competitivas. Então, hoje, passado esses 10 anos desde quando eu me formei, hoje você encontra, pelo menos, se eu não estiver enganado, pelo menos eu conheço 5 empresas grandes no Brasil, grandes que eu falo assim, estão estáveis, têm grandes projetos, estão aí, talvez, com mais de 100 funcionários, então conseguem funcionar com certa estabilidade. E aí temos nós, né, a nossa empresa, a Afterverse, que é uma empresa, cara, o nível de profissionalismo que eu vejo lá dentro é muito legal. É um aprendizado todo dia, sabe? Todo dia que eu converso com alguém lá dentro que eu não conheço, isso é um aprendizado. E aí tem também uma empresa mais antiga, que é a Hoplon do Rio Grande do Sul, tem a Octagon de Londrina, tem a Quiris, que faz grandes projetos. Então, eu acho que na medida que essas empresas estão amadurecendo e se tornando competitivas, internamente elas estão aprendendo como que lidar com o risco. A verdade é essa, porque desenvolver games é um mercado tanto quanto arriscado, né? Você lançar um jogo, mas eles estão aprendendo como lançar jogos, como promover os jogos, como se tornarem empresas profissionais, né? Eu acho que aquele estigma de estúdio, apesar de nós chamarmos as empresas de estúdio, né? Mas esse estigma, ele tá deixando de lado e as empresas estão se tornando, cara, assim, tão competitivas corporativamente como qualquer outra. Então as oportunidades estão surgindo, sabe? E aí eu acho que o mercado hoje, ele consegue... Eu vou te falar assim, ó, pelo menos eu sigo algumas empresas no meu LinkedIn. Todas elas estão contratando profissionais. Todas. Não tem uma. Por quê? E as empresas contratam profissionais quando estão crescendo. Então, elas estão crescendo, elas estão faturando, o mercado está aquecido demais na área de games, sabe? Precisamos, obviamente, de mais empresas nos firmar, né? O Brasil como um polo, um celeiro desenvolvedor de jogos, de bons jogos. E aí, uma coisa que vale citar também, que o mercado de smartphones também foi fundamental para essa transformação. Quando você citou aí as empresas japonesas e americanas, e aí tem toda essa questão de mercado, essa questão mercadológica, política e tudo mais envolvida, são empresas que você... Porque antigamente, basicamente, era o seguinte, para você desenvolver um jogo, você tinha uma empresa de games,
vários profissionais, então você tinha que ter dinheiro para conseguir bancar esses profissionais num projeto durante 1, 2, 3 anos. Não é incomum pegarmos os jogos AAA para PlayStation 4, 5, Xbox, etc. Jogos que duram, às vezes, 3, 4, 5 anos de desenvolvimento. E qual é o custo para se manter 5 anos de centenas de profissionais? São milhões de dólares. E aí você tinha que ter empresas com esse caixa, você tinha que ter empresas que sabiam como publicar, como produzir, assim como tem as gravadoras de música, né, que tinha que gravar CD, lançar no mercado. Esse processo de games era a mesma coisa, então ficava na mão de poucas pessoas. Hoje o mercado de games mudou totalmente, você pode desenvolver um game você mesmo, lançar na Steam, lançar na Google Play, lançar na Apple Store, sem muito, claro que você, nada de graça, você vai ter que no mínimo dedicar energia e ter um equipamento, mas você consegue fazer isso por você mesmo. Então, o mercado segmentou e abriu muitas oportunidades. Então, eu acho que quem tem essa vontade, cara, o momento é agora, sabe? Não tem outro. O momento é agora e eu acho que é daqui para melhor.